ela, como eu contei pra vocês, nossa endocrinologista, a doutora Andressa Heimscher. Bem-vinda. Obrigada, Carol. Boa tarde. Você está muito linda. Eu sei que tem que se apresentar com jaleco e tal, mas você está realmente muito elegante. Obrigada. Né, Má? Mas assim ela está já, como nossa doutora Marcela falou, você está maravilhosa. Mas olha, só pra gente começar a introduzir a nossa pauta, a gente preparou um videozinho com uma ilustração, com algumas informações a respeito dos hormônios. Vamos ver? Olha lá. Os hormônios são substâncias químicas produzidas por glândulas ou por neurônios. Eles são de extrema importância para o bom funcionamento do organismo, exercendo diversas funções vitais. Existem 3 classes de substâncias químicas em que os hormônios são derivados: as proteínas, o colesterol e o da tirosina. Apesar disso, cada um deles possui uma função específica, como transportar informações entre as células, regular níveis de glicose e até mesmo controlar a função de órgãos inteiros. Quantidades muito pequenas de hormônios podem desencadear respostas muito grandes no organismo. Por isso, essas substâncias estão sempre sendo estudadas, para que possamos encontrar a melhor forma de utilizá-las. Viram? Ai, que lindo, ficou super ilustrado. Faz o seguinte, vou te fazer um convite. Começa a mandar já. Se você tem algum mito ou verdade a respeito dos hormônios, a doutora Andressa vai responder ao vivo. Acompanhamos algumas informações a respeito dos hormônios e agora vamos aos nossos mitos e verdades? Vamos sim. Primeiro mito ou verdade separado pela doutora Andressa, olha lá, na tela. Mito ou verdade? Cortisol sempre faz mal. Quando a gente fala cortisol, é hormônio do estresse, né? É mito ou é verdade que ele sempre faz mal? É mito. É mito? É mito. O hormônio do estresse não está sempre nos causando danos? Não. Quando é produzido? Não. O cortisol, Carol, é um hormônio que é naturalmente produzido pela glândula suprarrenal, que fica em cima dos nossos rins. E aí, o que acontece? Ele é um hormônio que faz parte do equilíbrio do nosso organismo, na dose correta. A grande questão é a diferença entre o que é veneno, né, e o que é o correto, né? Tá. Olha que bacana as funções do cortisol, quando ele está na dose correta, ele regula a nossa pressão, ele não deixa a nossa pressão despencar. Então, uma quantidade legal de cortisol, ela garante que a nossa pressão fique num nível bacana. Faz com que possa subir também a pressão ou não? Em excesso. Quando o cortisol está em excesso, ele faz com que as pessoas possam ter o que a gente chama de hipertensão secundária. Então, pessoas que têm pressão alta, muito resistente a tratamentos com remédios, 2, 3, 4 tipos de medicações, muitas vezes é importante pesquisar o excesso de cortisol no organismo. Olha que legal. Muito bacana, né? Boa dica. Outra coisa, ele controla a nossa imunidade. Então, o cortisol, ele é muito importante porque ele faz com que a glicose no sangue não fique baixa, ele faz com que a glicose fique no nível médio. E aí, com isso, ele também regula a nossa imunidade, para que ela fique não em excesso e também não em falta. Ele faz o quê? Uma modulação. Que legal. Quer ver uma coisa bacana? Pacientes que têm doenças autoimunes, como, por exemplo, lúpus, como, por exemplo, artrites, o que eles fazem? Eles tomam medicações à base de cortisol para poder regular a resposta imune. Muitas vezes ele é dado um pouco em excesso para poder tratar a doença. Mas o cortisol no normal do organismo, ele regula a nossa imunidade. Que legal. Então, cortisol é muito bacana. Em excesso faz a nossa imunidade dar uma caidinha. Exatamente, exatamente. Não é bacana isso? Fantástico, não tinha a menor ideia que cortisol controlava pois tudo isso. É muito legal. Controle da glicose, como você falou. E estoque da gordura. Chegamos aonde todo mundo pergunta. Exato. O que acontece? O cortisol, por ele ser um hormônio do estresse, o que ele faz? A gente simplifica essa história do hormônio do estresse, né? Porque, na verdade, ele é um hormônio que ele é liberado no período da manhã, pra gente poder acordar. Então, pensa lá na época das cavernas, a gente
precisando acordar e precisando ter energia para poder caçar. O que acontece? A gente precisa ter um estoque de energia fácil para ser utilizado ali, rapidinho. Se precisasse correr de um inimigo, se precisasse caçar algum bichinho. E aí a energia, ela tinha que ser estocada na região central do corpo, porque imagina uma célula de gordura liberando gordura aqui no pé ou aqui na ponta do dedo. Não, uma gordura mais efetiva é aquela gordura estocada na região abdominal. Entendi. Que a gente não gosta, ninguém gosta, né? Mas é aquela rápida. Mas é aquela rápida, ela é mais rápida. Então, o estoque central, ele é cortisol mediado. O que a gente quer dizer? Que o estoque da gordura centralizado em pessoas que têm excesso de cortisol, ele acaba acontecendo na doença que a gente chama, que é a famosa doença de Cushing, que é quando a gente tem, ou melhor, síndrome de Cushing, que é quando a gente tem excesso de cortisol. Né? Olha só! Olha que bacana. Por isso que com excesso de cortisol aumenta a gordura abdominal. Exato. E cortisol muito baixinho? Cortisol muito baixinho é o oposto de tudo que eu falei. É o que a gente chama de insuficiência suprarrenal. Então é quando a gente tem estados de pressão muito baixa, estados de hipoglicemia, estados de... o paciente pode apresentar desmaios. Tá. Então, por exemplo, pacientes que têm hipoglicemias de repetição... Qual é o exame obrigatório? Dosagem de cortisol. Vai que o paciente está com alguma dificuldade na suprarrenal em fabricar cortisol. Entendi. Então, qual que é a ideia? A ideia, o que é? A gente sempre, pelo menos, tem uma avaliação do cortisol. Quanto que é considerado normal? É assim, Carol, aí é aquela história, não é uma dosagem simples de cortisol no sangue. Tá. O cortisol é um hormônio que a gente tem que dosar no ritmo de cortisol. A gente dosa ele na saliva, a gente pode dosar ele na urina de 24 horas, Tá. A gente pode dosar ele no sangue várias vezes ao dia. E se fizer aquela dosagem em jejum antes das 9 da manhã? A gente faz ela e se ela tiver muito baixa, aí a gente pode repetir essa dosagem na urina ou então a gente pode fazer essa dosagem também na saliva. Tá. Então, dosagem do cortisol, a gente começa avaliando ela no sangue e depois ela faz outros exames complementares. Para ter aí um resultado bem Pra certinho. ter o exame certinho. Então, Exato. o cortisol é importantíssimo. Super importante, Mais gente. importante do que ele é mantê-lo na quantidade Na correta. quantidade correta, na quantidade Todos os correta. dias. Todos os dias. Então, assim, a gente fala que o estresse, um pouquinho de estresse sempre é bom, né? Tá. Um pouquinho. Um pouquinho. Vamos colocar mais o próximo. Vamos colocar o próximo mito ou verdade na tela. Olha lá, essa é ótima. Olha só. Na tela. É mito ou verdade que açúcar é essa mesmo? Vicia. Vamos falar do açúcar. Mito ou verdade, açúcar vicia? Vicia. Vicia? Vicia, é verdade. Então, uma verdade. pessoa que come muito açúcar, ela pode se considerar viciada? É um tipo de vício, Carol. É um tipo de vício. Olha que interessante. Eu acho que a sua palavra vício, ela é um pouco pesada, mas ela funciona tecnicamente como um tipo de um vício. Tá. E eu vou explicar o porquê. Diga. Isso é muito bacana. O slide vai ficar atrás ilustrando, mas a ideia mesmo foi trazer os carrinhos para poder explicar. Então, e aí, peraí. mas Andressa, mas o que tem a ver o carrinho com o negócio, né? Então, assim, Vamos lá. como é que funciona? Como é que funciona essa questão dos circuitos de recompensa cerebral? O nosso cérebro, ele funciona de uma forma bem primitiva quando a gente fala no circuito de recompensa cerebral. A gente lida com uma região chamada sistema límbico, que é uma região bem central do cérebro e é uma região que ela funciona de forma mais circular mesmo. Tipo aqui a nossa brincadeira. A nossa brincadeira. Então, eu posso colocar isso aqui assim? Exato, Sistema límbico? pode colocar sim. O nosso sistema límbico é o nosso sistema de recompensa cerebral e a substância, o neurotransmissor, que é considerado um hormônio, ele é a dopamina. Então, a dopamina é ele que faz a transmissão da informação no sistema límbico, entre um neurônio para o outro. Tá. É por isso que a motinho aqui, ela tá como a dopamina, ela tá representada como a dopamina para o pessoal de casa poder entender mais ou menos a ideia do sistema límbico. Tá. Toda vez que eu como um alimento com açúcar, ele libera a dopamina no sistema límbico, então a informação, ela gira dentro do sistema límbico. Tá. Aí eu falei pra Carol, quando eu entrei aqui, e pra Ju, que eu não tive infância, pelo menos assim, eu não tive infância com carrinho, porque eu não aprendi a nem eu. rodar isso aqui Eu também no não. sistema límbico. Você Mas sabe, Vair?
Botar o carrinho para girar e fazer a volta? Eu não consegui fazer. Alguém aqui sabe? O Carica, você sabe que ela puxa para trás, a Camilinha sabe tudo, ela puxou para trás. Eu acho que eu não consegui fazer isso aqui, mas a ideia, gente, era fazer isso aqui. Você sabe, Carica? Você sabe, Enéas? Vem aqui fazer, fica bonitinho no vídeo, gente. Aí o que acontece? Quando a gente come um alimento que tem o açúcar, a gente libera dopamina no sistema límbico. E a informação, ela gira no sistema límbico, liberando a informação em forma circular. Entendi. E esse trajeto, ele é chamado, ele é uma estrada conhecida, que tecnicamente recebe o nome de imprint. É como se fosse uma estrada. Então, por exemplo, um alimento que você gosta muito, que você fala, eu gosto muito de brigadeiro, eu tô triste, ou eu tô feliz, eu vou comer brigadeiro, ele já tem a estrada da recompensa cerebral já construída. Ah, entendi. Então, você come, libera a dopamina e a dopamina entra sensibilizando esse circuito cerebral que já está construído. É uma estrada já. Entendi. É uma estrada que a transmissão, que é o impulso elétrico, ele transita. Isso então já está construído. Então, por exemplo, uma criança que nunca comeu um brigadeiro, ela não tem essa estrada definida. Ela não tem. Uma criança que nunca tomou um refrigerante, ela não tem. Ela não olha. Tem. Exato. Por isso a importância de, na fase, né, quando criança, a gente não oferece certos alimentos. E aí, por exemplo, se você tem já um circuito de recompensa cerebral construído, por exemplo, eu sei que eu gosto de brigadeiro e eu quero diminuir esse meu vício, eu preciso construir novas estradas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar novas estradas alternativas aqui para que esse meu impulso elétrico chegue. Entendi. E por isso que é tão difícil, às vezes, Carol, mudar hábitos de recompensa. E como é que a gente constrói novas estradas e muda hábitos de recompensa? Bom, aí a gente vai ter que fazer uma reprogramação disso com dieta, com alimentos ricos em fibras, às vezes com medicação. Muitas vezes a gente vai precisar de medicação para ajudar a gente, o nosso cérebro, a construir novos circuitos cerebrais de recompensa, fazer novos imprints. Isso que eu queria trazer para quem está em casa. Que legal, né? isso. Então, quando a gente fala, por que é tão difícil? Depois do meu almoço, eu quero um doce. Como é que eu faço para mudar isso? Às vezes, você precisa construir uma estrada nova. E até o seu cérebro, que tem um impulso elétrico, ele aprender que, em vez dele ir para essa estrada bonita aqui, que já está construída, ir para uma estrada nova, às vezes ele vai precisar de treino. E qual que é o treino? A dieta mais rica em fibra, talvez a medicação, psicoterapia ajuda, hábitos, meses, anos. Atividade física. Então é aquela história. Amo muito uma batata frita. Vamos mudar esse pensamento, vai aprender a fazer uma batata doce no forno, comer um pouquinho menos, mas vai tentar ser feliz da mesma maneira que é quando come batata frita. E aí o que você pode fazer na sequência? Fazer uma atividade que você gosta muito. Por exemplo, se correr está te dando prazer, você pode correr na sequência, que você vai liberar dopamina e você vai fortificar um novo circuito de recompensa. Entendi. Por isso que o exercício é maravilhoso. Exatamente. Então eu vou botar uma pergunta. Tem a ver com isso, né, Má? Sabia que ia ter. Olha lá, perguntinha do público. Vamos ver. Perguntem, porque eu queria explicar mais coisas. Não, tem mais um monte ainda de mito ou verdade. É da... Assunta Colamarco, acho que é a primeira vez que ela manda mensagem pra gente. Tive câncer de mama há 1 ano e agora meus hormônios estradiol, então ela tá falando só do estradiol, estão altos. Ela pergunta se é perigoso. Excelente pergunta, porque a doutora Andressa vai falar exatamente de estradiol, de testosterona. Complicado pra você sem conhecer o caso dela, sem ver os exames, Não, mas eu já pescou. Então, vamos lá. Quando a gente está falando até em relação a tumores, a gente sabe que o tumor de mama é um tumor comum até e tem relação com essa parte hormonal, né? E aí? Tem. Bom, aí eu fiquei pensando, né, enquanto a gente deu aquela saída, como é que eu ia explicar isso. Então, olha só. É assim, eu não sou mastologista, mas eu vou explicar a visão do endocrinologista, porque é o seguinte. Então, vamos lá. Quando a gente tem tumores de mama, os tumores de mama, alguns tumores, eles têm receptores do hormônio, que é o estradiol. Então, para ficar mais fácil para quem está em casa entender, é o seguinte. A gente tem a mama aqui, e aí a gente tem o receptor, que é como se fosse uma fechadura. E o hormônio,
Carol, é como se fosse uma chave. Então, ele vai ligar aqui. Muitas vezes, o tumorzinho na mama da paciente, ele tem a fechadura para o estradiol, e se ela tiver um estradiol alto, esse estradiol vai se ligar no tumorzinho dela e vai fazer com que esse tumor cresça. E aí, o que acontece? Se ele tiver uma fechadura para estradiol e ela tiver com o estradiol alto, ela vai ter a chance desse tumor crescer. Certo, então, mas se ela não tiver mais o tumor e tem esse estradiol... Se ela não tiver mais o tumor e tiver o estradiol alto, a gente quer que o estradiol dela fique baixo para evitar que tenha qualquer potencial de sensibilização dessa mama. Mesmo não tendo tumor. Mesmo não tendo tumor. É algo que pode, vamos dizer assim, alimentar o tumor. O tumor, perfeito. Entendi. Então a gente não quer que tenha nem a chavezinha para se ligar na fechadura. E o que deve ser feito, então agora, saindo um pouquinho dos mitos e verdades, mas já que a gente está falando de estradiol, faz parte dos nossos mitos e verdades a respeito de hormônios, como a gente mantém os nossos hormônios equilibrados, doutora Andressa? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual é a linha hormonal que a gente está querendo equilibrar, né? Tá. Quando a gente fala, por exemplo, no estradiol, a gente está pensando se a paciente ela vai estar na menopausa ou se ela vai estar antes da menopausa. Por exemplo, no caso específico dessa paciente, o que aconteceu? Ela teve um tumor de mama e aí provavelmente foi indicado para ela que ela entre numa menopausa artificial com redução do estradiol para que ela fique sem o estradiol circulando para que ele não se ligue na mama dela, perfeito, né? perfeito. Ok, agora, por exemplo, se é uma paciente jovem que não tem nenhuma contraindicação para que ela não possua estradiol, o que vai acontecer? A gente vai fazer uma análise e provavelmente ela vai ter estradiol. Tá. E aí a gente vai ver se, por exemplo, ela tem um ovário policístico, se ela é uma paciente que tem um mioma, se é uma paciente que tem alguma irregularidade de menstruação. Então, na verdade, a gente vai buscar, Carol, pelo sintoma, a gente vai buscar o que está acontecendo com o quadro hormonal dela. Muitas vezes, o pensamento acaba acontecendo de forma oposta. A gente busca o exame e vê se ela tem algum problema. Não, a ideia é se ela tem alguma alteração de sintoma e aí ver como é que está o hormônio dessa paciente. Entendi. Eu não sei se eu fui clara na hora Foi de clara, explicar. não, claro que existem casos específicos, foi clara. Né? E eu acho legal você responder dessa maneira, até para o pessoal de casa não se assustar, porque quando a gente fala em tumor e tal, tem sempre, claro, a pessoa fica mais apreensiva. Exato. Mas é algo hoje, graças a Deus, muito conhecido dos médicos e os recursos que são utilizados para melhorar tudo isso também. Exato. Né? Por isso que eu acho que hoje, grandes casos, e na maioria deles, as mulheres se saem bem, fazem o tratamento, se saem A bem. gente usa a química ao nosso favor, é isso que eu queria dizer para quem está em casa, né? Foi dito no começo, né? Os hormônios, eles são substâncias em pequenas quantidades que a gente dosa, mas a gente consegue usar eles em nosso favor porque a gente tem um conhecimento muito bom de como eles agem e da onde eles se ligam e onde a gente tem que tirar, onde a gente tem que colocar. Então é por isso que a gente tem essa possibilidade de agir equilibrando os nossos hormônios. Eu quero saber, reposição hormonal engorda? Você é a favor de reposição hormonal? É mito. É mito. É mito. Reposição hormonal não engorda. Não engorda, é mito. Você é a favor da reposição hormonal? Se sim, desculpa, meninos, mexi. Se sim, como? Se não, por quê? Depende da mulher. Aí é que tá, depende da mulher. Aí é que tá, mudou muito essa visão nos últimos anos, Carol. Depois o pessoal, se quiser, eu tenho texto sobre isso, prometo, pronto. A gente pode fazer uma pauta só sobre reposição Podemos hormonal, fazer pode uma ser? pauta e eu posso postar Fechado. no Insta hoje. Então, assim, o que acontece? Antigamente a gente achava que toda mulher deveria fazer terapia de reposição hormonal na menopausa. Hoje a gente chama terapia baseada no alvo. O que quer dizer isso? Que a gente vai tratar a mulher na menopausa conforme o sintoma dela. Se ela tem um sintoma de ressecamento vaginal, se ela tem um sintoma de perda de libido, se ela tem um sintoma que vai justificar você dar o hormônio numa quantidade baixa por um período curto, Entendi. ok, ela é candidata para reposição hormonal se a mama permitir, se o útero permitir, se o histórico familiar dela permitir. Entendi. Ok? Agora, se a queixa dela, por exemplo, é só calorão, a gente vai tratar o calorão. Se a queixa dela é só um risco de osteoporose, a gente vai tratar a osteoporose. Falta de apetite sexual, trata Pra falta de apetite sexual. Então, a gente vai tratar o alvo. É o que a gente chama terapia baseada no alvo. Ai, que legal, doutora André. Se a pessoa...
Eu sei que temos 1 minuto, mas a doutora Andressa vai responder. E aquelas mulheres que estão cansadas, que o hormônio deu aquela baixada e ela não tem pique para fazer exercício e para seguir com o dia com disposição? A gente precisa fazer uma avaliação dela. Às vezes a terapia de reposição hormonal vai ajudá-la, mas às vezes outras alterações a gente pode ver. Por exemplo, será que não é uma deficiência de vitamina? Será que ela está se alimentando bem? Será que não é o sono? Então, fazer uma avaliação dessa paciente, sentar, ouvir o que a paciente tem para te dizer. Muitas vezes a gente vai tratar de um jeito. E a tireoide? Será que não é a tireoide dela? Pode ser a tireoide. Pode ser a tireoide. Olha quanta coisa, então, antes de pensar na reposição hormonal em si. Mas vamos fazer uma pauta só sobre isso? Podemos. Você traz pra gente? Eu trago, gente. Eu trago. Nós vamos amar com tudo isso. Eu trago, eu faço o que vocês Só quiserem. posso agradecer, lindíssima. Falou assim, com, assim, eu diria, propriedade, segurança e cautela. Porque tudo aqui tem que ser dito com muita cautela. Parabéns mais uma vez. Ai, obrigada, Estou Carol. falando de doutora Andressa Heimscher, e você lá nas redes sociais encontra @endocrinologia em dia no Facebook e no Instagram, @endocrinologia em dia.